todo mundo aqui me conhece, né? Eu não sei o seu Marcos, eu não estou lembrando do seu Marcos Poetinha, né? Eu sou a Presente. Aline, presente, né? Eu sou a Aline, né? Seu Marcos, né? Dona Helena, Meire, que estão. Sou enfermeira, né? E hoje, assim, a nossa proposta da roda de conversa, né? A roda de conversa da saúde é falar um pouquinho sobre quedas, né? E a gente já iniciou a roda de hoje, assim, com um relato, né? Muito triste, né? Assim, que aconteceu com a Dona Meire no momento que ela estava participando é, com a gente nos cursos, né? E aí, dona Meire, às vezes a gente acha que, nossa, foi uma quedinha simples, mas que ela pode gerar muitos malefícios à saúde, elas podem influenciar a vida, assim, de forma muito negativa. Então, hoje, a proposta é trazer para vocês um pouco sobre isso mesmo, a queda, o que a queda pode gerar e como evitar a queda também no nosso dia a dia, né? A gente, né, quem tem mais SARA, né, quem geralmente é mais jovem, se cair, a recuperação ela pode ser um pouquinho diferenciada, um pouco melhor. Mas aí quem é idoso, a recuperação ela é muito mais lenta, né? E aí ela vai impactar em várias outras áreas da vida, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Eu já tive outras quedas, mas essa foi a mais prejudicial. Foi a mais prejudicial, né, dona Meire? É. E aí uma pessoa me perguntou assim, eu falei, caí na Praça da Liberdade. Mas tinha passeio quebrado, gente, pelo amor de Deus, né? Praça da Liberdade, passeio quebrado? Claro que não, né? A minha sandália parece que agarrou, travou lá no piso, entendeu? E nós vamos Nesse falar sobre dia, isso. e Sim. nesse dia eu tinha feito muita coisa de manhã e muita a pé. Não sei se eu também poderia estar cansada e me prejudicou. Com certeza. E as pernas, né? Já fez muita coisa, né, dona Meire? Nós vamos falar disso É, também. Nós vamos falar disso também, assim, que os dois fatores, né, pode ter prejudicado, né? Mesmo sendo a Praça da Liberdade, mas as calçadas também, às vezes, elas prejudicam também, atrapalham. E o sapato, né? O sapato, ele, com certeza, o sapato, dependendo do sapato, principalmente sandália, ele pode ajudar também, né, na queda. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui e eu, né, espero que pelo menos um pouco assim a senhora leve, né, para não acontecer de novo, né? e agora atrapalhou um pouco o meu lado psicológico. Eu saí na rua, tô achando que eu vou cair. Segurança. É normal. É normal, mas a gente vai falar algumas dicas aqui, viu, dona Meire, assim, que isso a senhora pode ficar tranquila. Não acontece não é só com a senhora, não. Mas a gente vai falar algumas dicas aqui para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Quando isso acontece. Tá certo? Vocês estão vendo a tela, gente? Quando eu coloco, tá dando para ver? Tá dando. Compartilha, por favor. Isso. Tá, Agora sim. Tá ótimo, Tá Aline. passando, Tá Mônica? passando direitinho. tá. Ah, então tá bom. Então, gente, é o que eu tô falando com a dona Meire, né? Assim, quedas em pessoas idosas, né? Porque as quedas em pessoas que não são idosas, elas têm um impacto diferente, né? Do que nas pessoas com 60 mais, né? E aí eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco, prevenção, impactos que essa queda vai trazer, né? E aí falando só um pouquinho dos dados, né, dando uma introdução à temática sobre os dados do IBGE desse ano, assim, né, do ano de 2021, a quantidade de idosos, né, que a gente tem pessoas com 60 anos ou mais, né, representando 14,7% da população residente no Brasil. E aí, em números absolutos, né, isso representa mais de 30 milhões de pessoas. E a queda é uma das consequências da saúde da pessoa idosa que mais está assim gerando internações nos serviços de saúde, né? E aí gerando também mais custos para o sistema, mais demanda de profissionais,
são as quedas nas pessoas idosas, né? A dona Meire citou a fisioterapia. Hoje, nós temos, por exemplo, em uma unidade básica de saúde, a gente tem um fisioterapeuta, né? Que a gente fala que é do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do NASF, né? Esse um fisioterapeuta, ele tem que dar conta de uma população de 14 mil usuários, né? 14 mil usuários que a unidade básica de saúde comporta, né? Então, é muita gente, como a Mônica falou, para pouco profissional, né? A demanda é muito grande, né? Para pouco profissional ali para atender, né? E aí, a maioria, né? Inclusive a Érica citou a clínica de fisioterapia que a gente tem, Érica, tanto, né, eu acredito que na Imorés é muito parecido com a Cristiano Machado, mas a maior quantidade que nós vemos são de pessoas com 60 anos ou mais, e muitas delas que tiveram quedas, estão fazendo essa reabilitação, né? Isso já é né, já é um dado assim que a gente pode ver no nosso dia a dia, né, todos os dias. E aí, gente, falar em quedas, né, quedas em pessoas idosas, né, esse é um assunto muito, né, muito complexo ali, que a gente fala, e assim, com certeza, quando a gente vai ouvir sobre isso, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com minha vizinha, isso já aconteceu com minha tia, com minha avó, com minha mãe, né? E isso é uma coisa que acontece com muitos, muitos, muitos idosos, né? As quedas. É um grande problema de saúde público que nós temos, né? E aí, falando um pouquinho o que são essas quedas, né? O que é a queda, né? A queda, ela é um deslocamento não intencional. O que isso significa, né? É você deslocar ali de uma estrutura que você não teve a intenção. Não, eu quero mover para cá, eu quero mover para lá. Não, a queda você se move, muitas vezes você só vai perceber que se moveu quando você estiver no chão, né? Ou em um outro local ali, que foi ocasionada a queda. E a queda, ela é sempre caracterizada como um movimento, né, não intencional, um nível inferior ao que você está. Então, a pessoa que cai, ou ela está em pé, ou ela está sentada, né, e ela não consegue fazer o quê? A correção em tempo hábil, né, ela não consegue, a dona Meire citou a sandália. A sandália, ela não consegue corrigir em tempo hábil a ponto que ela não venha a cair. Então, isso, assim, já, né, os fatores que se relacionam à queda, eles fazem, né, a pessoa cair. Muitas vezes a gente não consegue fazer a correção em tempo hábil, né? E aí vai determinar o quê? Várias circunstâncias que vão comprometer a estabilidade do idoso. A dona Meire falou 3 circunstâncias, só nessa pequena fala dela, ela falou 3 circunstâncias que podem ter levado à queda, né? Uma, as calçadas, né, inadequadas. Segundo, o sapato inadequado. E terceiro, o cansaço físico do dia, né? Às vezes andou o dia inteiro, dona Meire, e isso pode fazer também com que a pessoa fique o quê? Com as pernas um pouco mais fracas, e a queda ela vem acontecer, né? Então são 3 fatores que podem ter contribuído, né? Mas existem outros fatores também, né? Como a gente falou, que a queda, ela não tem uma causa, né? Ela é multifatorial, né? Ela tem vários fatores. E aí, gente, a queda, ela gera alguns impactos, né? Impactos e complicações no dia a dia, né? Os impactos que elas geram, né? Os principais impactos gerados pelas quedas é a fratura, né? A fratura, o que a gente chama de fratura no fêmur, né? A fratura ela acontece muitas das vezes no colo do fêmur, né? Nessa cabeça do fêmur ali, o que a gente chama de trocânter, né? Que é a principal região que ela desloca, e aí ela é a principal causa da hospitalização por causa da queda, né? Um deslocamento ali de trocânter, né? O que nós profissionais da saúde chamamos. Mas aí é isso, falando em línguas, né? Né? Numa fala mais simples, é a cabeça mesmo do osso mais longo que a gente tem,
na coxa, né? Esse osso chama fêmur e a cabeça dele que desloca, né? E aí a dona Meire citou o cotovelo. Por que deu uma lesão no cotovelo? Por que muitos dão lesões no joelho e outros dão lesões na bacia? Porque são áreas que é de encontro de dois ossos, né? Então, o trocânter, ele está encontrando com a bacia. O joelho, o fêmur, está encontrando com outro osso ali da panturrilha, da canela da gente. Então, essas áreas de articulação, no idoso, elas são um pouquinho mais fragilizadas. Bom dia, pessoal. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. E aí, essas áreas de junção são as áreas que são mais impactadas com a queda, né? E é muito difícil, porque, por exemplo, o ombro, né? Quebrei a clavícula, às vezes colocou um parafuso, ela pode, né, colar de uma pessoa que tem, né, às vezes 20 anos, mas a articulação, muitas vezes, ela não tem assim muito o que fazer. E aí o que é feito é a imobilização por um tempo e a fisioterapia para voltar, né? E aí tem outro fator também, o osso, né? O osso, ele já não é um osso que ele tem uma quantidade de cálcio que a gente tinha quando tínhamos o quê? 20 anos de idade. A quantidade de cálcio ela vai diminuindo e algumas pessoas têm até que tratar da osteoporose, né? Que é essa falta mesmo ali de cálcio e o osso ele vai ficando como uma esponjinha, né? Ele vai ficando poroso por causa da falta ali de cálcio devido ao aumento da idade mesmo. Isso todo mundo vai passar por isso. Eu, Érica, Tânia, Mônica, todo mundo vai passar por isso. Isso são as alterações normais do envelhecimento, fisiológicas do envelhecimento. E aí, assim, um outro dado muito importante, né, que 50% dos idosos que têm a fratura de fêmur, eles vêm a óbito, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter cuidado mesmo, assim, a prevenção é o melhor remédio que tem para a queda, né? Melhor remédio, né? A fratura de fêmur, ela gera outros encargos à saúde muito importantes, né? Anemia, embolia, então isso tudo pode ser, porque o fêmur é um osso muito longo, né? Então muitas pessoas que quebram o fêmur, elas ficam acamadas para estabilizar ali, né, o osso, e ainda assim a mobilidade, é como a dona Meire falou, ela não volta a ser igual. Por quê? Porque você sempre vai ter aquele receio ali depois da queda, né? Então, muitos... Oi. A minha avó mesmo, ela teve uma queda, bem que fala, né? Que casa de idoso não deve ter tapete. Mas na casa dela tapete, mas continua até hoje, ela já faleceu. Realmente, ela quebrou o fêmur, ficou 2 meses sem poder pôr o pé no chão. Banho de leito, teve que colocar uma prótese. Na época falava parafuso, acho que uma coisa assim, uma prótese teve que colocar, justamente nesse ligamento aí. Essa ligação que você falou. 2 meses na cama. É isso mesmo, dona Meire. E acontece assim, né? 2 meses, mas aí depois a pessoa, dona Meire, fica com esses cuidados e aí ela vai levantar, ela vai fazer tudo que ela fazia da vida dela. Claro, ela já não estava nova, já estava com quase 80 anos. Aí é muito pior, né? O uso de uma bengala. Aí é muito mais complicado, né? E aí, assim, o tempo, né, de muitas pessoas, elas ficam hospitalizadas, né? Por exemplo, a sua avó, dona Meire, ela ficou hospitalizada por um tempo e depois ela foi para casa. Foi. E aí,
E aí essa hospitalização, esse tempo no hospital, ele pode variar entre, né, 5 ali, 6 dias até 35 dias internados devido a uma queda. Não, ó, eu não lembro, tem muitos anos, eu não lembro. Só que ela morreu, já tem quase 40 anos. Deve ter Entendi. sido uns 10, 15 anos antes da morte dela. Hospitalizada, ela não ficou muito tempo, não, que eu me lembro. Mas em casa ela ficou, né, menos de 2 meses. Depois foi para uma cadeira de roda. E é isso assim que acontece, dona Meire, né? Isso que acontece com a maioria dos casos, né? A maioria dos casos, assim, a prevenção, como eu tô falando, é o melhor remédio. A prevenção, né? E tem outras dicas aqui também para a gente não cair, né? Assim, cada caso é um caso, né? Se você já tem alguma doença crônica, por exemplo, o impacto dessa queda ela vai ser um pouco pior, né? Mas agora um idoso que faz uma caminhada, um idoso que é ativo, né? Faz ali os 10 cursos que tem da escola da maturidade, assim, isso tudo vai ajudando a você aprender mais para você ter, não cair ou se cair ter consequências mais menos assim, né? Que vão causar menos impacto na vida, né? E aí a gente tem, né, outros impactos, né, e complicações são o custo, né, que o gasto, né, que a pessoa que cai repercute para a família, né, na medida que fratura esse osso, né, a pessoa fica hospitalizada e pode ser submetida a tratamento cirúrgico ou em alguns casos não são submetidas, né? Mas gera muito impacto. Impacto para quem? Impacto para a família, né? Por quê? Porque sempre a família que vai lidar com aquele cuidado ali, né? E gera um impacto para o próprio idoso, um impacto psicológico, né? Que ele é muito grande, né? Vários idosos, por exemplo, eles têm medo de fazer certas coisas depois de uma queda, e impacto para o serviço de saúde também, né? O impacto devido às quedas. A gente tinha, eu já comentei isso com a Érica, né? Mas a gente tinha uma bolsista no curso de saúde e bem-estar, e hoje ela trabalha dentro de um CTI, de um hospital, de um grande hospital de Belo Horizonte. E ela falou que 60% dos pacientes dentro desse CTI, eles são pacientes que caíram, né? São pessoas com 60 anos ou mais que caíram, né? E aí, muitas vezes, o impacto, assim, no cuidado, essa pessoa tem alta e o impacto, assim, ele também é grande, né? No cuidado e no dia a dia, né? Muitas vezes não consegue fazer o que fazia antes, né? Depois da queda. Aline, né? Isso. Bom dia. Desculpa Bom participar dia, atrasado. Adalberto. Aconteceu isso com a minha mãe, que você está falando aí, há uns mais ou menos 5 anos atrás, e ela numa casa de idosos, e ela caiu, quebrou o fêmur, teve que fazer cirurgia, ficar no CTI, impactando a família toda, né? Porque todo mundo tem que ficar aquela apreensão, aquela coisa toda, né? Então, realmente, fratura de fêmur para o idoso é uma coisa gravíssima. Então, a gente tem que evitar certas coisas, né? O banquinho, eu até mandei ontem aí no grupo um vídeo sobre as quedas. Aí eu não sei se eu contribuí de alguma maneira, mas a gente tem que ter muito cuidado com... Eu já participei de CIPAS, que é aquele movimento que tem nas empresas, né, de prevenção de acidentes. Então, a gente está sujeito a ter acidentes em todos os lugares, não é só em casa, né? A pessoa, às vezes, vai trocar uma lâmpada, ela pega uma escada,
a escada não consegue alcançar, ela põe um banquinho, é um desastre, né? E Então, é isso mesmo, Adalberto. é uma situação realmente. Acho que toda conscientização devia ter na mídia, né? Constantemente isso, porque o Brasil hoje já está. A terceira idade já está avançando, já é uma realidade do país, né? Então, a gente é importante ter esse tipo de curso, de bate-papo que vocês promovem aí, né? Parabéns. Que isso, Adalberto, obrigada. E a gente vai falar ainda, Adalberto, né? Se você conseguir ficar com a gente vai falar muitas dicas, né? Você mandou e com certeza o vídeo ele vai contribuir sim, né? Que quando parte de uma pessoa que vivenciou isso é ainda melhor, né? Mas a gente vai falar algumas dicas aqui também acerca disso, né? Para a gente prevenir. A prevenção é o melhor remédio, né? E aí, gente, as complicações, né? Após as complicações ali, né? O Adalberto falou de uma complicação, assim, a família, né? Cirurgia, até no local mesmo que você vive ali, é bem, né? A complicação é bem difícil, assim, essa recuperação, ela é prolongada, né? E após a queda, o idoso, ele tende, né, a restringir as atividades por temor, né, pela dor ou pela própria incapacidade funcional, né? Já sente que está o quê? Com os membros um pouco mais enfraquecidos, e aí tende a restringir mesmo algumas atividades, né? E no caso desculpa interromper, mas no caso da minha mãe, ela milagrosamente recuperou, foi para o CTI, recuperou, aí nós pusemos uma pessoa, uma fisioterapeuta, ela fazia, mas isso há 5 anos atrás, ela já faleceu, tem 2 anos, mas ela recuperou, assim, em boa parte do movimento, mas ficou devendo, com certeza não volta a ser o que era antes, com certeza, né? E aí, assim, Adalberto, o grande problema que nós temos, Adalberto, o grande problema de saúde pública é que muitos idosos caem, né? Assim, a gente tem mais de uma ocorrência assim, de quedas de milhões e milhões no Brasil inteiro. Só que muitos, Adalberto, não conseguem fazer isso, suprir por exemplo, a fisioterapia, né? A ILPI, por exemplo, Adalberto. É verdade. Quem consegue, Adalberto, assim, é muito importante conseguir, né, uma estadia numa ILPI, mas é muito difícil e caro, né? Então, assim, não são todas as pessoas que têm acesso. Então, quando tem, é muito bom, porque aí a gente consegue ir recuperando, e é o que você falou. Recupera, assim, muito, não volta a ser igual, mas volta, assim, a ter uma vida bem ativa da mesma forma, né? E ela tinha já 80, mais ou menos 88 anos de idade. Ela já estava bem, já a saúde precária, né? Muito remédio, muita coisa, e já num local de idosos, né? Essas casas de repouso, porque realmente chega um ponto que fica impossível. Assim, os filhos que conseguem, né, cuidar, eu parabenizo, mas na vida que a gente leva hoje, você não tem como, né, conduzir o processo. Com certeza, Adalberto. E assim, às vezes é a melhor opção mesmo, né? Mas muitas pessoas não têm condições de arcar, né? Verdade. Isso. E aí, depois dessa queda, né, a gente, como eu disse, a recuperação, existem casos, assim, e assim, que seria o ideal para a gente, assim, que todas as pessoas conseguissem, né, uma fisioterapia ali rápida, mas não acontece muitas vezes, né? A reabilitação, muitas vezes, ela é demorada, né? Principalmente se for pelo SUS, ela é mais demorada,
porque como a gente está, né? Como eu estou falando, assim, a fisioterapia é muito pouco profissional que a gente tem, né? Deveria ter mais profissionais, mas hoje a gente não tem tantos profissionais. No caso dessa imobilidade prolongada, pode acontecer uma coisa que são as feridas, né? As feridas, as úlceras por pressão, né? De pressão por pressão. Porque a pessoa fica camada muito tempo, né? Depois dessa fratura, né? Existem outros casos também, né? Anemia, embolia, que podem surgir depois da queda, né? Mas as feridas é uma ocorrência que tem também depois da quebra, né? Principalmente do fêmur, né? Por causa da imobilidade. E aí, assim, como eu disse, a prevenção, ela é o melhor remédio, né, para a queda, né? E aí, para a gente prevenir alguma coisa, a gente precisa conhecer por que a queda acontece, né? Então, por que geralmente eu caí, por que aconteceu, eu preciso saber quais os fatores estão relacionados para, de fato, conseguir fazer uma prevenção, né? Então, a gente tem 3 fatores de risco que podem fazer a pessoa cair, né? Então, são fatores extrínsecos. O que significa isso, Aline? Fator de fora. A dona Meire citou um aqui, tapete. Tapete é um fator extrínseco, ele não está no seu corpo, ele está fora do seu corpo, né? Fio do telefone que está ali, ó, no caminho, isso é um fator extrínseco, né? Brinquedo de criança espalhado pela casa, é um fator extrínseco. Agora, um fator intrínseco, né, que está dentro da gente, né? Um fator intrínseco, por exemplo, é o uso de medicamento, e às vezes o idoso ele é diabético, ele tem uma hipoglicemia. Ele pode cair pela hipoglicemia. Deixa eu só. Tá dando para ouvir, gente? Tá dando para ouvir? Sim. Tá? Sim. Sim. Por causa da hipoglicemia, e isso é relacionado ao quê? Um fator de dentro dele, né? É um fator do corpo dele, é um fator intrínseco, né? Que a gente fala. O idoso gosta de tomar uma cervejinha, tomou até sábado, ele ficou tonto, né? Isso é um fator intrínseco, está relacionado a ele, dentro dele, não precisava de nada, só ali o que aconteceu com ele já pode ocasionar uma queda. E os fatores comportamentais, né? Então, assim, um dos fatores comportamentais que mais leva a queda a acontecer, mais leva, é a negação de que se pode cair. É um fator comportamental, né? Então, às vezes a pessoa, não, eu não vou cair de jeito nenhum, né? Eu tenho um exemplo aqui, minha mãe é uma idosa de 68 anos, e ela fala, não, eu não vou cair, não. Se cair, levanta, né? Então, essa negação, ela pode minimizar os cuidados que você tenha com a saúde, com os fatores que estão na sua casa. Então, isso é muito, muito, muito importante da gente... Tem um detalhe aí, Aline, Sim. Que a pessoa, a idade física é uma coisa, a idade da mente, acho que a mente não envelhece muito, não. Né? Então, assim, a pessoa acha que tem 30 anos, então ela sobe, ela se sente ativa e forte, e naquele momento ela, às vezes, há um conflito entre a mente jovem e o corpo não tão jovem, e a pessoa sobe, faz extravagância e acaba caindo mesmo. Exatamente, né? E a gente, assim, é importante, Adalberto, a gente ter a consciência ali, olha, né? Eu posso ser um jovem, não tem problema, assim, eu fazer as coisas de jovem, não tem problema, mas tem que ter a consciência de que os ossos, eles não são mais iguais, né? Então, ali, se tiver uma queda, essa queda ela pode repercutir, né, de forma
muito negativa, né, no dia a dia ali. Aqui, posso citar um outro exemplo? Claro, dona Meire. Eu tinha uma vizinha, ela já faleceu, já tem um ano e pouquinho, ela caía demais. Né? Na rua, em casa e tudo. Aí, sem mais nem menos, ela caía. Aí ela foi no cardiologista, um dia ela passou mal, foi no cardiologista. O cardiologista disse que o coração dela estava fraco. Ela colocou marca-passo. Aí colocou aquele aparelho que fica 24 horas, o coração dela falhava. Principalmente à noite, quando ela estava descansando, dormindo, é que mais falhava. E o espaço lá era bem grande entre um ponto e outro. Era isso que fazia ela cair. No coração falhar, parar, ela tinha uma queda. Aí ela colocou o marca-passo e melhorou. Ela caiu depois, mas em vista do que ela caía antes do marca-passo, ela melhorou bastante. Isso também porque ela já era uma pessoa cardíaca, hipertensa, aí isso também contribuiu para o fato de muita queda. Mas ela Com conseguiu se certeza. levantar, entendeu? Até sozinha. Com Isso é um certeza, isso contribui também, viu, dona Meire? Contribui também. As questões ali de doenças, né, que a pessoa tem, contribuem também. Ela já tinha mais de 80 anos quando ela colocou o marca-passo. E ela tem um ano e 3 meses que ela faleceu. Entendeu? A Entendi. queda dela era justamente que o coração dela tinha dado não sei se é parada que falhou. Uma falha, né? Entre um batimento e outro, tinha uma falha. E ela Entendi. faleceu. Deve ser uma arritmia cardíaca. Provavelmente. Era o caso dela, era uma arritmia cardíaca. Dona Eliane queria falar, dona Eliane? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom que eu estou com vocês. Aqui, eu estou indo para o médico agora, daqui a pouco eu tenho que parar, viu? Eu estou dentro do carro aqui. Aqui, eu tenho A minha irmã tinha 42 anos. Aí ela fez uma cirurgia no joelho. Aí ela ficou internada 2 dias. No terceiro dia ela foi embora para casa. Quando chegou em casa, ela caiu e morreu. Da embolia. Ó. Assim, de Isso repente. então foi erro médico, né? De repente. Por ter dado um anticoagulante para ela. Mas tem muitos anos já. Aí na são minha família, outros na minha fatores, família né? tem disso. Depois eu perdi uma outra irmã minha também desse jeito, eu já tive trombose. Entendi. E agora eu tô com 67 anos, né? Essa chave aqui não, viu, Fernanda? Você deixa ela aqui, ó. Tá? Então, isso aí E dona Eliane? Perdeu a conexão. Perdeu. Vou voltar aqui, depois quando ela voltar a gente retoma. E aí, os fatores, né, os 3 fatores, né, que eles estão relacionados. Então, falando um pouquinho dos extrínsecos, né, os fatores de fora, né, do ambiente ali, a gente tem, né, alguns, né, por exemplo, os tapetes, né, os tapetes dentro de casa, eles podem, né, levar à queda, né, a pessoa pode escorregar, ela pode tropeçar, podem levar à queda. Os pisos escorregadios, né, às vezes eu gosto de passar, molho o piso, ou usa cera, né, Adalberto? Usa aquela cera para ilustrar, né? Os pisos então o idoso vai no supermercado e eles não põem aquela plaquinha lá, ou então ele não vê a placa que está lavando e escorrega. Escorrega também, e acontece, né? Isso acontece também. Escadas, né? As escadas, elas são
ali também o fator de risco ali de muitas quedas, né? As calçadas inadequadas também, né? Assim, a gente mora, né? Assim, infelizmente, as calçadas, dependendo do local, elas são muito inadequadas, né? Para mobilidade urbana, né? E aí a gente vê, e nos interiores são ainda pior, né? Aqui em Belo Horizonte tem locais que são piores, assim, ruins, né? Mas tem locais nos interiores que são ainda piores. E aí junta dois fatores, né? Junta o sapato e junta a calçada, né? O sapato não é adequado e a calçada não é adequada. E aí pode gerar, sim, as quedas, né? Mas isso acontece fora, né? O que você comentou, Adalberto, assim, muitas quedas, elas acontecem dentro de casa, com coisas que a gente nem imaginaria, né? Elas acontecem dentro de casa. E, né, algumas também acontecem fora, como foi o caso da Dona Meire, né? Ali no dia do encontro. Minha mãe mesmo caiu. Ela morava sozinha. Não tinha necessidade nenhuma de morar sozinha. Foi morar sozinha. Aí um dia ela saindo do banheiro, ela caiu sentada. Ela, em vez de chamar alguém, sei lá, de alguma maneira, conseguir chegar no telefone, ela saiu andando, pegou um táxi, foi para o hospital. Isso, nossa senhora, era uma coisa atrás da outra que a gente só passava assim, sufoco, com essa mudança dela para morar sozinha, longe de todo mundo, foi um sufoco. É o sufoco, né? Gente. E assim, e é a situação de muitas famílias hoje, né? A situação de muitas famílias. Aqui tem outros fatores, né? Que estão fora também, que pode ocasionar a queda, né? Às vezes escadas, né? Escadas sem corrimão. Ali na minha casa não tem corrimão, não. Mas às vezes até uma parede para apoiar, alguma coisa ali para apoiar, vai ajudar, né? A pessoa não cair, né? Obstáculos no caminho. Aqui tem essa foto, né? Dos fios de telefone, né? Nossa, existe, né? Lugar assim existe. Brinquedos de criança, né? Às vezes o idoso ele cuida do neto, da neta, né? E fica em casa e o brinquedo fica espalhado, né? Esse brinquedo ele também pode ser um obstáculo que vai fazer a pessoa cair, né? E aí isso vai gerar, né, as complicações que a gente está falando, né? E as escadas, né? As escadas é o ideal que tenha pelo menos uma parede ali, porque a mobilidade ela vai alterando, né? E é ideal para subir, né? Ou descer as escadas. Pouca iluminação. Oi? Semana passada eu fui ficar na casa de 2 idosas, fui cozinhar para elas. E uma escada que nos leva da varanda para o portão, de cara, a primeira vez eu já notei, opa, aqui precisa de um corrimão. Quando foi semana passada, eu falei com ela, você precisa de colocar um corrimão nessa escada aqui. E ela tem uma irmã que teve AVC, já anda, mas com uma certa dificuldade. Ai, mas ela não quer, ela é teimosa, você tem que colocar até para você mesma. Mas não aceita colocar um corrimão. Infelizmente. E a escada é daquele, um piso cinza. Ele é grosso, sabe? Ele é antiderrapante. Numa dessas idas na casa dessa senhora, minha sandália agarrou, meu tênis agarrou. Quer dizer, mas não aceita colocar um corrimão lá na escada para sair do portão. Sugeri, né? Mas não aceitou, não. Sugeriu, né, Dona Meire? Os idosos, uma ainda está com as pernas boas. Eu também estava com as pernas boas e caí, né? E caiu, justamente. Tem muita gente que fala que conselho é bom, se conselho fosse bom, vendia, né? Vendia. Então, aí a pessoa vai ficando até tomar um tombo. Realmente você tinha razão. Mas aí a procissão já passou, né? Não adianta tirar o chapéu. Uma orientação que eu já tive, não só para idosos, né? Para todo mundo, é que quando você está dormindo, né? Aí você, por exemplo, quer levantar
para ir ao banheiro, ou quer levantar, para alguma coisa. Então, você deve assentar na cama, esperar o sangue circular no cérebro, entendeu? Para te dar autonomia para você levantar. Isso é muito importante, porque senão você fica tonta quando você levanta de uma Vai vez. virando, vira primeiro. Isso é importante mesmo. Depois... Com certeza. Para qualquer um. Aline. Oi, Zélia. Ei, aqui, eu gostaria de partilhar com vocês uma queda que eu tive agora no domingo de Ramos. Eu fui sair para pegar água para uma criança que estava com sede, e só que eu voltei rapidinho. Então, eu estava naquele impacto de andar depressa. Aí, na calçada lá, tinha uma beiradinha quebrada, eu tropecei. Com aquela velocidade que eu estava, eu caí, igual essa primeira foto que você mostrou aí da pessoa com o braço estendido, o outro cotovelo no chão, bati o joelho, e aí eu fiquei com dor no lado esquerdo, sorte que eu não bati a cabeça. Eu fiquei com dor no lado esquerdo todo, assim, nas costelas, no peito, foi igualzinho assim uma caixa de papelão caiu no chão. Fez aquele barulho, foi a caixa do meu peito que bateu no chão, deu um barulhão. Aí eles me levantaram e eu fiquei e vi que não tinha quebrado nada, porque não estava doendo. Aí alguém disse, machucou, Zé? Eu falei, acho que eu vou sentir a dor. Aí eu fiquei esperando uns dias, não fui no médico nem nada não. Aí depois minha mama pareceu uma mancha roxa no lado esquerdo, minha mama esquerda. Aí ficou aquela mancha roxa, doendo muito. Aí eu fui na ginecologia, ela fez exame, falou, não, Zé, aqui é só mesmo a musculatura e tudo. Aí depois me pediu um raio-x. Tirei raio-x, não teve fratura nenhuma, graças a Deus, não teve fratura nenhuma. Só que agora, com o passar dos dias, a recuperação está sendo bem lenta em termos de melhorar a dor, você está entendendo? Ainda estou sentindo dor aqui na pá, assim, e tudo, ainda do lado ainda, mas é igual vocês falaram aí, o idoso demora a recuperar, né? Então, ainda estou sentindo dor, mas foi um tombo violento. E esses fatores que você falou, e eu estava com eles, porque eu estava com calçado inadequado, a calçada com o... Quebrada? Inadequada também, porque ela estava com um vãozinho assim, foi onde que eu tropecei. E outra coisa, que a gente tem mania, né? Eu sou muito agitada, é andar depressa. Para que eu tinha que andar depressa? Por que eu não fui devagarinho para levar água para a criança que estava com sede? Aí depois eu fiquei pensando nisso tudo, sabe? Que foi realmente, assim, uma imprudência, porque, na verdade, eu não tinha que buscar essa água. Quem tinha que buscar essa água era a mãe da menina, eu já tinha falado onde que tinha água. Então, a gente tem maneira. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de ver ninguém em dificuldade. Então, eu vi uma criança com sede, eu tenho pavor de sede, eu não posso ficar com fome, mas sede, Deus me livre. Aí eu quis ajudar, e acabou que eu levei, foi uma queda horrorosa. Você Mas é bom que você mesmo já refletiu, né, eu já refleti tudo sobre isso. E a questão da escada também. A escada, segundo meu sobrinho que é engenheiro, a escada ela tem um padrão de altura que tem que ser respeitado. Quando você desce ou sobe uma escada que o seu joelho dói mais do que o normal, é porque a escada não é com um padrão de construção. Então, tem muito problema quando às vezes você está no degrau, que é tudo igualzinho. Chega no último lá, ele é mais baixo. Ele não é naquela altura. Aí, eu já caí de joelho também, porque o era mais baixo. O seu cérebro já está sabendo que é aquela distância, aquela altura, né? Do espelho da escada. E aí, eu caí de joelho também, porque ele não estava dentro de coisa, era o último degrauzinho. Quando eu pisei, quer dizer, eu fui para pegar 25 centímetros de altura e tinha só 15. Eu caí joelhada também. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Mas muito cuidado. E o idoso tem mania de ser teimoso, né? Igual essa senhora está contando, com relação à falta do corrimão, né? Então, muitos idosos teimosos, e não aceita que estão ficando idosos. Não aceita que tem que ter essas coisas para poder te ajudar.
né? Então, eu acho que um dos maiores problemas para a gente que vai ficando idoso é se você for teimoso, se for resistente, fala, não, eu dou conta, parecendo que a gente tem 30 anos, eu dou conta, pode deixar, você não precisa segurar no seu braço, não sei o quê. Aí é onde que a gente leva fé. Ainda É o tem, mal ainda tem o problema da mal do visão, né, Aline? envelhecimento. Da visão, né? A São, visão vai dificultando. são outras coisas, Adalberto, que a gente vai falar aqui. A visão também, a visão, Adalberto, ela faz parte de um fator de dentro, né? Esse fator aí que a Ivone citou, né? Essa tonteira, a visão, né? Ela faz parte dos fatores que estão envolvidos com a queda, que estão dentro da gente, né? Fora ainda, tem a pouca iluminação, então tem locais que são pouquíssimo iluminados, e também vão contribuir para a queda. Animais domésticos, né? Estou vendo a dona Zélia com o cachorrinho, mas às vezes a pessoa também pode tropeçar no animal, tropeça, e isso pode acontecer também. Aline. E eles atrapalham mesmo. A minha, de vez em quando eu vejo, eu estou pisando nela, atravessa nas minhas pernas. Eu falei, meu Deus do céu, não deixa essa cachorra me derrubar, não. Mas ela é muito apegada, e nem toda hora você está olhando para o chão, né? E ela me acompanha 24 horas por dia. Onde que eu estou, ela está. Então, aí a gente tem que prestar mais atenção mesmo. Oi, Sara, você queria falar? Você falou sobre o cachorrinho, é isso que eu estava querendo falar. Minha mãe, foi em dezembro, minha irmã deixou o cachorrinho dela com a minha mãe, porque ela iria viajar. A minha mãe, com dó do cachorro ficar numa corda pequena, aumentou a corda. Eu sei que o cachorro dava a volta na casa inteira com a corda. Minha mãe subiu a escada, não viu a corda. O cachorrinho fez uma roda nela, brincando. Minha mãe caiu com a mão assim, ó. Ela caiu com a mão assim, lá vai minha mãe para o hospital. Minha mãe foi para o hospital, fez o gesso bonitinho, aí deu um mês, voltou lá para saber se podia tirar o gesso, não podia. Aí ficou até o aniversário dela em fevereiro. No aniversário dela ia dar no domingo. Eu sei que ela falou assim, Gabriel, que é meu marido, tira esse gesso, eu não tô aguentando isso, está suja. Meu marido lá vai obedecer ela, tirou o gesso. Eu sei que minha mãe hoje já não tá conseguindo pegar uma xícara de café. Se ela vai abrir uma garrafa, ela, Sara, abre para mim, pede meu pai. Idoso teimoso, né? Não, e não quer fazer fisioterapia. Então, assim, é uma coisa que a gente já desistiu. Eu até falo, ela fala assim, nossa, ela veio visitar uma vizinha minha ontem que nasceu o neném, ela não aguentou pegar o neném, gente. O neném tem nem 3 quilos. Eu falei assim, mãe, você tem que dar um jeito. Nem todo dia a gente vai estar lá para te ajudar. Então, às vezes precisa fazer uma cirurgia. Fez ela cair e perder o movimento na mão todinha. E a mão direita, mas, por exemplo, não podia ter tirado o gesso, né, Sara? Não podia ter tirado o gesso, por quê? Porque o tempo de mobilização que fica, o gesso... É o tempo que eles pedem, né? Não, e ele é para unir também o osso, porque às vezes não tem como colocar ali um parafuso, uma placa, não tem como colocar. E o gesso ele vai mobilizar para ir colando mesmo. E se tirar antes, aí é pior. E a fisioterapia também ajuda, né? Mas é teimosa, gente. Não seja igual minha mãe. Porque senão vocês vão sentir dor depois. E minha mãe hoje, tudo dela pede ajuda e sentir dor na mão. Mãe, infelizmente, né? Tirou antes. E nem você, Sara. Sara, nem ela você, não? quando ficar idosa, você é teimosa também, viu? Não, gente, eu qualquer dor, tô indo Não, Sara, você não vai ser, não. Você já tá vendo. Eu não vou ser teimosa igual os meus pais, não, gente. Mas, Sara, não são seus pais, não, viu? A maioria dos idosos, um dos fatores que mais leva à queda é a negação de que pode cair. E, assim, a negação de que aquilo ali pode ter uma consequência, né? É claro que não são todos, né? Existem aqueles que têm um cuidado maior, que principalmente que já vivenciaram, que têm um cuidado maior. Mas muitos, eles têm a negação ainda, né? Dona Solange queria falar, Dona Solange? Bom dia. Queda do Gugu. Desculpa, cheguei um pouco atrasada, mas que eu tinha que tomar vacina e lá estava cheio demais. Mas o que eu queria relatar aqui é a minha amiga, a filha tem um cachorro, você falou no cachorro. E esse cachorro,
fez ela ter uma queda que ela fraturou a costela, sabe? Que ela engarranchou os pés na corrente do cachorro. Então, assim, animal tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia o animal fica dentro de casa, né? Porque antes não. O animal ficava lá de fora, amarradinho, aquele negócio todo. Hoje não. Eles ficam em casa. Então, o animal realmente faz as pessoas levar muita queda. E essa minha amiga, ela era tão assim ativa e tudo, e agora ela com a costela fraturada, não pode engessar, né? E sente dores constantes. Então, tem que tomar muito cuidado quem tem petzinho dentro de casa. Com certeza, dona Solange, é o cuidado, né? E não é só isso não, gente, assim, às vezes a gente acha é só isso, mas uma coisa bem simples, roupa, quando você coloca uma roupa muito comprida, uma calça que está muito comprida ali, você pode tropeçar na roupa, uma saia, né? Então, isso também pode influenciar, né? Um fator de fora que pode influenciar. Armários, né? Oi, dona Solange. Eu sou costureira, né? Inclusive, eu estou no meu local de trabalho. Aqui já chegou várias pessoas com a roupa rasgada que enfiou na escada rolante, entendeu? Olha. Então, assim, tem uma cliente minha que levou uma queda por causa de saia comprida, que a hora que foi subir, agarrou na escada rolante, e foi assim, ela foi uma gritaria e foi rasgando a saia dela, foi enrolando ali. Então, tem que tomar muito cuidado com calças compridas, né? Muito bonita cuidado. a pantalona comprida, mas tem que tomar cuidado. Vários clientes minhas chegam aqui que já tiveram queda por causa disso, e principalmente esse da escada rolante. É muito perigoso. Então, quando tiver um vestido mais compridinho, tem que levantar mesmo, né? Com certeza. Isso aí faz muita queda, sabe? Já vi várias pessoas aqui com a roupa assim, e não tem jeito, que a escada foi mastigando a roupa, sabe? E a pessoa acabou caindo. E tem outras coisas também, né? Isso aqui o Adalberto já citou, armários, né? Os armários que estão com alturas inadequadas, às vezes a pessoa vai subir num banquinho para limpar, para pegar alguma coisa, para pegar uma lata, e também perde o equilíbrio ali no banquinho, né? Isso é um dos fatores também. Isso já aconteceu com a minha irmã em casa. Até a altura da cama, né? Muitas vezes a cama que ela é alta demais, ela também pode propiciar a queda, né? E alguns idosos ainda, pessoas com 60 mais ainda, eles podem até sofrer violência física em casa também, né? Então, por exemplo, quando a gente, né, o Adalberto citou, minha mãe, ela estava no local, é importante visitar esse local, saber como é esse local, assim, para evitar que a pessoa sofra violência, né? Nem física, nem psicológica, nada, né? Então tem que ser cuidado com muito carinho, né? Eu ia todos os dias. E isso mesmo, Adalberto, é ideal, né? Assim, todos os dias. E os fatores de dentro, os fatores intrínsecos, né, que a gente chama de dentro. A diminuição do equilíbrio que acontece ali é porque, né, a fraqueza das pernas mesmo, que, né, o que a dona Meire citou, que as pernas elas ficam mais fracas mesmo, o que a dona Ivone citou, às vezes, né, medicamentos, às vezes a pessoa tem problema cardíaco, ela tem o que a gente chama de síncope postural, né, que é você deitar e não conseguir levantar de uma vez. É ideal isso mesmo, dona Ivone. Levantar, sentar para o sangue, ele circular no cérebro, né? E aí sim você ter condições de andar, né? A diminuição da acuidade visual, às vezes o óculos, é aquele óculos ali que você está usando tem 200 anos, né? Não vai no oftalmologista, né? Então, às vezes o óculos ele já mudou o grau e muitas pessoas não mudaram a lente ainda. Então, isso também... Lente bifocal também, né?
A multifocal, com certeza, Valmir, ela pode, porque a multifocal, embaixo você enxerga de perto, em cima de longe. Então, principalmente quando você vai fazer... Valmir não, é Abraão. Abraão, desculpa, Abraão. Quando você vai fazer, Abraão, a lente multifocal, o ideal é que o oftalmologista ele fale que você fique nesse momento de adaptação primeiro, porque o momento de adaptação tem gente que não adapta com óculos multifocal, né? Porque você tem que mexer a cabeça para você enxergar, né, da forma mais adequada, né? Então, também pode contribuir para a queda, né? O óculos ali. Ô, Aline, o multifocal tem que ser com lente progressiva. Embaixo você precisa de mais grau, até chegar para mais distante, ela tem que ir aumentando aos pouquinhos. Agora, aquele que só embaixo, em cima, isso é um perigo. É um perigo. E outra coisa, o cérebro da gente, quando você troca o óculos, ele leva 7 dias para registrar aquele grau que você está usando. Então, durante esses 7 dias, você não pode tirar o óculos do rosto, a não ser para dormir. Aí chega o momento desse tempo, aí ele registra. No que ele registra, aí o seu perigo é menor. Entendeu? Isso aí foi o próprio oftalmologista que me explicou. Aí o perigo é menor. Mas tem gente que fala assim, eu não adapto, põe o óculos, aí tira, põe, tiro, aí o cérebro não registra, e quando põe, cai. Entendeu? Exatamente. Aí dá aquele negócio, aí você cai. Então, a gente tem que ter... a gente também tem que seguir. Não adianta o médico fazer a parte dele se a gente não fizer a da gente. A nossa, tem que fazer a nossa também, Zélia, com certeza. Porque se a gente faz a parte da gente, quando eu fiz o primeiro, só para partilhar isso que eu acho que é importante, quando eu fiz o primeiro óculos meu multifocal, eu estava na igreja e eu não tirei não, só tirava para dormir. Aí eu não enxergava assim tão bem não. Quando eu estava na igreja assim, de repente deu aquele clarão assim. Eu falei, nossa, que beleza, agora estou enxergando direito. Foi no momento que tinha registrado. O cérebro registrou já estava acostumando, né? Aí deu o registro, aí deu aquele clarão. Aí depois, quando você já troca, você já não sente mais essa diferença. Mas o primeiro é muito difícil e a nossa lente tem que ser progressiva. A gente não pode fazer só aquele para perto, para longe, não. Ela tem que ser progressiva. Nem que a gente gaste um pouquinho a mais, mas precisa de ser uma lente boa. Com certeza. Sabe? Porque senão aí é que a gente pena mesmo. Com certeza. Dona minha mãe já... Oi, dona minha mãe já fez separado, porque quando ela fez isso, ela sentiu dificuldade, acho que ela chegou até a cair. Então, o que ela fez? Ela fez separado. Ela tinha um que ela, para ler, para bordar, ela tinha um que ela deixava dentro de casa, e quando ela saía à rua, ela tinha um de longe. E eu também fui até aconselhada, eu tenho um problema de visão no meu olho direito. O médico falou comigo, você tem que fazer, eu tenho perto e longe. O médico falou assim, já escreveu na receita. Óculos separados. Ele não aconselhou eu fazer multifocal. Esse que eu estou com ele aqui é o de perto. E tem o outro, que eu coloco quando eu saio à rua. Conselho de oftalmologista. Uhum. Então, igual esse senhor aí falou, eu, né, cada um, como se sabe de si, mas eu faria separado, porque eu tenho experiência própria. Separado. Dona Ivone queria falar, Dona Ivone? São situações assim inusitadas, né? Mas estamos sujeitos. Um amigo meu teve AVC, sarou do AVC, não teve nada, aí resolveu colocar uma escada para mexer no telhado. Caiu, ficou paraplégico. O outro faleceu, que pegou essas escadas para subir, mexer em armário, caiu, faleceu, novo. E uma situação também, que uma amiga minha, ela faleceu atropelada, por quê? A calça dela era aquela calça pantalona,
larga. E quando ela foi correr para atravessar a rua, a saia, entendeu? Embolou nas pernas, ela caiu, o carro passou em cima dela. Nossa. Assim que a gente tem que prestar atenção, porque até uma calça larga, né? No caso aí que foi falado sobre a calça na escada rolante. Então, é tudo muito propício, né? Muito propício, e às vezes a pessoa tem, Ivone, uma série de fatores, não é só a calça, tem a calçada, tem o sapato, né? E isso tudo propicia, sim, a queda, né? A reunião dos fatores ali, né? E aí tem alguns outros fatores também, né? Tem alguns outros fatores que também estão relacionados. Mas, A Aline, gente falou, oi. nesse caso aí, não precisa de calça, nem sapato, não. Às vezes você está caminhando, né? Caminhando, você tropeça uma perna na outra, aí você toma aquele tombo, assim, de graça, né? Você não estava esperando, você acaba caindo e machucando mesmo. Né? E machucando, né, Valmir? Não tem jeito. Não tem, não. Tem que prestar muita atenção, tem que ter muita calma, né? Não preocupar com as coisas da vida, porque a gente tem que agora só aproveitar. Eu, por exemplo, estou aposentado, então eu tenho que curtir a vida agora, fazer esses cursinhos aí da UNA, né? Aproveitar bastante mesmo a vida, porque a vida é muito curta, né? A vida é curta. Você não pode ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Com certeza. Ficou mais longa come agora, cru, né? Come a vida cru, ficou né, mais Valmir? longa agora. Verdade. Eu estou gostando demais, Valmir, que hoje você está cheio de companheira aqui na oficina. Você tem Adalberto, Abraão, Eugênio. Então, o Adalberto eu já feliz. conheço ele de outros cursos aí da UNA, né? Mas o Abrão, por exemplo, eu não conhecia, não, né? Ô, Abrão, seja É a primeira bem-vindo vez que aí. eu estou participando. Seja muito bem-vindo aí, viu? Você não vai se arrepender, não. Tem muita coisa boa por aí. Obrigado. Tá? Eu estou querendo fazer esse curso aí de prevenção de quedas. Eu já conversei com a Andréa, né? E eu vou divulgar no âmbito do nosso instituto. Eu sou de São Paulo e hoje eu sou diretor cultural e técnico de um instituto que congrega o pessoal do setor elétrico paulista. Que bom. E temos muitos associados e eu quero divulgar muito as atividades aí da Faculdade São Judas, né? Parabéns. Entre outras coisas. Divulga mesmo para a gente, viu, Abrão? Traz mais pessoas, porque quanto mais pessoas souberem dessas informações, eu acredito que vai ajudando a vida, né? E de cada um, e ele passando para uma pessoa já é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem gente levantando a mão, querendo falar. Hein? Sim, Tabajara. Tabajara, é isso mesmo? Eu não sei se... Está nos ouvindo? Está me ouvindo, Aline? Sim, Aline. Agora sim. Agora sim. Pois é, vai sair fora aqui, ó. Já saiu fora, ó. Aline. Oi, estamos te ouvindo. É o seguinte, eu ouvi falar que a prefeitura ajuda os idosos a colocar corrimão nos banheiros, nas descidas de escada. E eu queria saber se você sabe disso, se você pode me orientar sobre isso e aonde é que eu posso ir para adquirir o corrimão de banheiro e de escadas, de rampas. Você está falando da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso. Então, eu sei, Tabajara, assim, que existe o CRAS, que tem assim, o apoio ao idoso com o Melhor Cuidado, que é um programa da Prefeitura, mas de corrimão, eu acredito que não é no CRAS. Né? Outro dia eu trouxe um idoso, né, para me ajudar numa oficina que eu fiz com os alunos, o senhor Elvio, e ele estava falando de um projeto que tem ali no centro mesmo, ali da pessoa idosa, que fica na Pedro II. Talvez na Pedro II, que é o centro mesmo ali da pessoa idosa, né, o centro de referência da pessoa idosa. Talvez, né, esse projeto vai muito para engenharia, talvez pode estar relacionado, mas eu não sei te falar com certeza ao certo onde é. Né? Um dos dois lugares que poderia ser olhado seria o CRAS e o Centro de Referência da Pessoa Idosa, que fica ali na Pedro II.
Certo. Eu vou tentar. Eu até participo aqui do CRAS Lagoa. Eu sou conselheira da CRAS. Que legal, que Então, legal. eu vou ver, não sabia que o CRAS mexia com isso. Eu O vou CRAS, procurar ele, saber. isso, o CRAS, ele tem o programa de melhor cuidado, né? O melhor Tem. cuidado, ele auxilia, né, os idosos. Aí tem um critério de inclusão, tudo isso, mas o assistente social do CRAS que faz. Certo. Entendeu? Certo. Muito obrigada, viu? Nada. Eu estou gostando demais da reunião. Está ótima, viu, Aline? Que Tá bom, muito bom, viu? viu? Parabéns para você. Pra todos Sempre que estão participe com a participando. gente, viu? Sempre Muito participe com a obrigada. gente. É um prazer ter vocês aqui, viu? Muito obrigada. Essas reuniões acontecem, elas são semanais, porque eu recebi essa informação, eu achei que fosse uma reunião específica sobre quedas. Quer dizer, vocês têm isso periodicamente, toda semana? Como é que funciona isso? Então, a gente tem, Abraão, né, o que a gente chama de rodas da saúde. As rodas da saúde, elas acontecem, né, online e presencial. Essa é uma roda da saúde online que a gente está tendo, mas às vezes, né, uma vez por mês, a gente encontra com os idosos também presencialmente na UNA aqui de Minas Gerais. Né? Mas aí, por todas as vezes que tiver online, por você estar em São Paulo, né? Se puder participar com a gente, como você falou, se puder divulgar, que aí vão ser assuntos, Abraão, pontuais, né? Por exemplo, a queda é um assunto que surgiu em um outro encontro e que a gente viu a necessidade de abordar, mas nós já falamos de sexualidade, nós já falamos de Alzheimer, né? Então são vários assuntos que são de interesse mesmo da população 60+. E que fazem parte Aline, da saúde. Aline, bom dia. Bom dia. Deixa eu te falar, isso é por experiência própria. Eu gostaria, porque o idoso é meio preguiçoso para fazer exercício. E isso faz um bem para a gente fortalecer os músculos, que aí evita, mesmo que você tenha queda, você está seguro pelos músculos que te protegem, entende? Então, é muito importante. Eu acho que todos nós idosos devemos participar da física, da musculação, todo dia da semana. Eu faço 5 vezes por semana, tanto caminhada, eu faço em casa, na esteira, porque na rua é poluição, época de chuva não tem condições, entendeu? Então, eu passei a fazer em casa, e é um excelente exercício para a gente fortalecer os músculos do corpo. Com ajuda em tudo, ajuda as vistas, ajuda tudo. E você tenha cuidado nas roupas que veste, no sapato que veste. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Com Muito certeza. obrigado e bom dia a todos. Armando, a gente que agradece, né? E com certeza, assim, né? O que você falou, o fortalecimento muscular, ele é muito importante, né? Ele é importante porque ele vai te dar essa segurança, né? Quando, por exemplo, houver uma queda, né? Existem alguns outros fatores, né, da queda. Quanto mais idoso, maior é a probabilidade de cair. Né? Idosos, por exemplo, que a gente chama de idosos octogenários, né, com 80 anos a mais, eles têm a maior probabilidade de cair do que um idoso de 60 anos. Né? O sexo feminino ainda é um pouco pior. Né? As mulheres caem mais. Por que as mulheres caem mais? Porque as mulheres, elas têm a situação hormonal, né? E aí ela propicia, né, a osteoporose mais rápido. Então, a mulher, ela tem um risco ainda maior de queda, né? Os pés, né, a alteração nos pés, eles podem também, né, ter o risco, né, de queda também. Às vezes, se você tem ali, né, um calo, alguma coisa ali que te incomoda muito, né, a pisar, a andar, a firmar a planta do pé e não cuida, isso pode fazer cair também. E o uso excessivo de medicamentos, né? Tem medicamentos que são medicamentos prescritos e que a gente usa, né, e que não tem como deixar de usar. Mas tem medicamentos que a gente toma que são medicamentos, deixa eu tomar ali
um ibuprofeno, uma dipirona, que são medicamentos que muitas vezes não são prescritos, né? E que eles podem também fazer com que a gente caia, né? Os efeitos colaterais deles podem fazer com que a gente caia. A audição, né? Então, a perda ali auditiva, você às vezes, né? Aqui eu vou dar um exemplo fora de casa, né? Às vezes você pode não ouvir o barulho ali de alguma, né? Uma bicicleta que está vindo, um carro que está vindo, e não viu, né? Às vezes está com a perda de audição, o óculos, né? Oi. Ih, tá dando eco. Ô, Aline. Vê se melhorou, Aline. Eu estou ouvindo o Armando comentando aí sobre a musculação. Eu estou completando agora 67 anos. Eu pratico esportes, eu faço musculação. E um tempo atrás aí eu estou querendo acrescentar aí para vocês. Eu estava com a dor no pé. Ao caminhar na rua e em outros lugares, correndo, estava sentindo dor no pé esquerdo. Aí eu tive uma indicação para ir ao SARA, o Hospital SARA, que atende todo mundo. É um hospital de primeiro mundo e atende qualquer coisa. Então, a gente não paga nada, já está imposto que a gente paga, federal. A gente pode usar esse Hospital SARA. Eu fiz um tratamento lá, eu fiz todos os exames, não gasta um centavo, e eu melhorei da situação do pé. Então, assim, qualquer um que precisar de atendimento, mesmo que for em queda e estiver restabelecendo, igual você falou aí, que a pessoa às vezes não tem condição de fazer uma fisioterapia, é só ir marcar pelo site do SARA, SARA Kubitschek, na Avenida do Amazonas. É um hospital espetacular que pode atender todos nós aí. Muito bom, viu, Adalberto? Muito boa a dica, muito bom. Concluindo aqui, pessoal, só falando o aumento, né, do tempo de reação à situação de perigo é quando você, por exemplo, não percebe a tempo, né, que uma situação de perigo ela está chegando, mas essa lentidão mesmo do raciocínio ela é fisiológica, né? Ela é oriunda ali do envelhecimento, né? E aqui o que é mais importante, né? A fraqueza muscular e a osteoporose. Aqui é um osso, isso aqui é uma imagem de como o nosso osso fica quando tem osteoporose, ele fica poroso, né? Então, aqui são a situação de dois ossos com osteoporose. Então, por isso que muitas vezes, alguns idosos que têm osteoporose não tem como né, fazer ali, se a pessoa cai, colocar um parafuso, né? Não vai ter como uma pessoa que já tem ali uma inadequação ali óssea, né? Não tem como colocar o parafuso. É a recuperação mesmo devagar, né? A recuperação em casa. A história prévia de quedas também pode fazer com que o idoso caia novamente, né? Isso que a dona Meire falou. Tem gente que caía. E o estado psicológico, né? O medo de quedas, às vezes, pode fazer com que você não consiga fazer, né, da mesma forma ali, aquele, né, exercício que fazia, ou na própria sala, ou sentar daquela forma que sentava, e o estado psicológico, ele vai acarretando ali medo, né, medo de cair novamente. E por fim, né, os fatores comportamentais que levam à queda, eu falei um pouquinho, né, o uso múltiplo de medicamentos sem a prescrição médica. Então, quando você usa, né, às vezes muito medicamento que não é prescrito, não, vou tomar isso que eu tô com uma dorzinha ali. Às vezes essa dor, ela é por um fator que, né, sem medicamento conseguiria resolver. Mas, né, o abuso, né, não só pessoas com 60 anos ou mais, existem muitas pessoas mais jovens abusando hoje, né, de medicamentos que não são prescritos, né? O uso excessivo de álcool, por exemplo, ele também pode fazer com que a pessoa, né, sinta tonteira e caia.
O sedentarismo, né? Eu estou ouvindo o Valmir falar, agora eu estou fazendo os cursos, eu estou fazendo as coisas, tudo isso é para ocupar os jogos, é para o quê? Para ocupar a mente e para fazer com que sua mente ela trabalhe, né? Porque tudo que não trabalha atrofia. E a mente é a mesma coisa, o braço, a perna, né? Atrofia. E a negação, né, da fragilidade, que é um dos principais fatores que a gente tem hoje, né? A Sara citou o exemplo da mãe dela, mas existem muitas pessoas que negam mesmo a fragilidade óssea, que negam que podem cair. E aí, automaticamente, quando você não assume o risco, ele está mais propício a acontecer. Né? Então, é um dos fatores que a gente tem, que é um grande desafio que a gente tem hoje, né? Dos fatores comportamentais. E aí, aqui só algumas dicas, né, para a gente, de modificações, assim, para a gente evitar mesmo a queda, né? Assim, não inserir. Alguém está falando? Não encerar o chão, né, para evitar que ele fique escorregadio. Molhar o chão. Quando molhar o chão, tomar cuidado, ou então colocar qualquer coisa ali para evitar que passe. Utilizar poucos móveis no ambiente, às vezes um móvel que ele tem a pontinha ali, o banquinho, é a pontinha que você sempre tropeça, né? Esse móvel ele tem que ser avaliado se tem que ficar nesse ambiente. Verificar, né, se não há móveis em más condições, né? Os pés bambos, às vezes os pés bambos da cadeira, do sofá, o encosto solto, isso tudo pode fazer com que a pessoa caia, né? A queda aconteça. Os objetos, né, mais usados, né, manter eles ao alcance de onde você estiver, né, os objetos para que ele seja facilmente, né, pego ali para uso. Deixar sempre as gavetas fechadas, né, as gavetas elas podem acontecer também acidente e propiciar a queda também. Tapetes, né, ou carpetes soltos, tapetes, eles fazem escorregar também. O tapete, ele é um vilão das quedas dos idosos, né, entre os idosos. O telefone portátil, sempre por perto, né, o celular, com números de emergência já gravados, né, o celular, é ideal ele estar por perto. Evitar trancar as portas por dentro, né? Por quê? Porque se você cair e precisar de ajuda, uma pessoa que chegar para te ajudar, se a porta estiver trancada, não tem como, né? Avaliar a presença de animais domésticos, né? Assim, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira estar com os animais, muitas vezes, né, a gente está sozinho, o animal é a nossa única companhia, mas ter, né, esse cuidado mesmo ali com os animais domésticos, porque pode ser um obstáculo e fazer com que tropece e caia, né? E evitar isso que a Sara falou, colocar correntes muito longas, né? Porque isso pode ocasionar o tropeço ali na corrente, né? Como a Ivone citou, mas pode ocasionar também o obstáculo que é o animal ali, né? O animal doméstico. Aumentar a altura dos sofás, né, se tiver possibilidade, das poltronas, né, e o assento, verificar se ele está firme mesmo, né, para sentar. Dar preferência a cadeiras com braço, né, então, assim, evitar cadeiras que não têm braço, porque, né, o desequilíbrio ele pode ocorrer. O controle remoto, né, ele deve ter ali por perto o controle remoto para evitar, né, de ficar trocando toda hora de canal, indo até a televisão. É uma dica também. A iluminação, né? A iluminação, ela é um fator, assim, muito importante, né? Mudar a lâmpada, promover ali uma iluminação ali no ambiente, né? Principalmente o ambiente que se fica mais. Usar cortina, né? Leve em janela e portas, cortinas muito pesadas também. Existem pessoas que tropeçam na cortina, e isso também pode ocasionar. E as cortinas muito longas, elas também podem ser um obstáculo, né, para a queda, né? Então, deixar as cortinas ali, ó, no máximo ali no parapeito ali, um pouquinho acima também. É ideal. O abajur próximo à cama, né, para quando você acordar de noite, né, além de fazer o que a Ivone falou, levantar e ficar sentado um pouco, só para, né, para ter ali a corrente sanguínea circulando no cérebro,
ainda tem um abajur por perto. Precisou de levantar, liga o abajur, né? Não vai no escuro, né? Porque aí o risco de queda ele é maior. Uma iluminação de emergência, ter sempre ali uma lanterninha, né, por perto, até uma lâmpada de emergência mesmo, né, por perto, porque a luz ela pode acabar, né, e você pode precisar no momento. As escadas, né, é o que a Zélia falou, certificado, né, da uniformidade das escadas, né, e às vezes assim, tentar, né, ajustes que não vão ser tão onerosos, tão caros, né, mas que dá para fazer para a gente ajustar ali os degraus da escada, né, e sinalizar os degraus com cores contrastantes, né, às vezes colocar uma fita ali amarela, uma fita laranja, uma fita vermelha, para sinalizar que tem mais um degrau, e isso vai te ajudar a subir ali com uma facilidade maior, ou descer também. Manter sempre, né, uma mão apoiada no corrimão ou na parede, se estiver subindo a escada, não carregar nada que possa obstruir a visão, né, no degrau, ou que seja pesado demais, né, e que às vezes a gente acha que consegue carregar sozinho, mas muitas vezes assim precisa de ajuda, né? Então isso é muito importante. E o banheiro, né? O banheiro quem tiver condições, sempre instalar uma barrinha, né, de apoio próximo ao chuveiro e o vaso sanitário, porque o banheiro, por ele ficar úmido, né, e a gente é um local de banho, né, então ele sempre também, ele pode ser um cômodo muito propício à queda, né, a queda por causa da umidade e né, o chão escorregadio, às vezes tem um tapete na porta do box, né, então é ideal sempre tomar banho e tirar esse tapete, e depois quando for colocar, coloca, mas tirar, não deixar ele ali sempre, né, para não ocasionar queda. Não trancar a porta do banheiro, né, nunca usar porta-toalha e sabonete, né, como apoio, né, vou levantar, vou pegar aqui no porta-sabonete para levantar. Não, porque ele solta, ele é muito frágil, né? Então, sempre o suporte ele tem que ser ou uma barra ou um suporte mais firme. Às vezes a pessoa vai segurar na pia, a pia já está bamba, né? Então, ela vai ocasionar uma queda, né? E assim, vai ocasionar coisas ainda piores, né? E adequar a altura do vaso, né? O vaso, às vezes, pode ser diminuído um pouquinho para ajudar ali a pessoa a ter uma mobilidade melhor, né, dentro do banheiro. O piso, né, seco depois do banho, se possível, né, o tapete, usar o tapete, ao invés do tapete de pano, tapete de ventosa, né, que é o tapete ali que vai deixar ali, né, a umidade, ela evaporar mais rápido, né? Em caso de falta de equilíbrio, sempre usar a cadeira de banho, né, no momento que estiver no banheiro, né, ou uma cadeira de plástico mesmo, com apoio é melhor, né, para manter o equilíbrio no momento do banho. E o sapato, né, usar os sapatos adequados, né, o uso dos sapatos adequados, né, e as roupas também, as roupas não podem ser ou muito largas ou muito compridas. É ideal sempre ajustar ali a roupa, para a roupa não fazer com que haja queda, né? A Solange nos deu o exemplo da escada rolante, mas não é só na escada rolante. Às vezes, a calça está muito comprida, o idoso tropeça mesmo na calça, isso é comum, né? E aí, lembrar, né? Esse é o nosso último slide, mas lembrar que as quedas podem ser um sinal de que alguma coisa não vai bem. Então, sempre verificar o que não vai bem. Eu caí porque eu estava tonto? Por que eu fiquei tonto? Eu caí porque o telefone estava, né, com o fio solto, então vamos arrumar esse telefone aqui. Então, pode ser o sinal que alguma coisa não vai bem. E, às vezes, a base ela tem que ser, trabalhada ali, né, para a pessoa não vivenciar a queda, né? Tem algumas mãos levantadas, gente? Aline? Oi! Antes de passar para o pessoal, eu queria aproveitar, se você me deixa um minutinho para dar um recado, Sara, sobre os novos cursos que vão começar a semana que vem. Eu posso apresentar aqui rapidinho? Sara, fica à vontade, eu vou apresentar aqui. Quem não conhece a Sara, eu sou a Mônica, também sou coordenadora aqui dos cursos. E a Sara sempre está entrando em contato aí com vocês para fazer inscrições, né, Sara?
Vê se dá para ver. Peraí que eu vou compartilhar. Olha aí. Deu para ver, Mônica. Ótimo. Oi, pessoal, bom dia. Muitos de vocês receberam muitas mensagens minhas nesses últimos dias, né? Eu convidando para os cursos. Então, terça-feira, porque segunda é feriadão do Dia do Trabalhador, mas terça-feira, dia 2, iniciamos novas turmas. Turma de empreendedorismo, o curso ia finalizar em abril, porém, com vários pedidos de vocês, vamos dar continuidade no curso de empreendedorismo, projeto de vida. Então, é um curso muito bom para quem fez educação financeira, dá andamento com empreendedorismo, projeto de vida, porque é um curso que eles conversam entre si. Então, vai continuar com o assunto que o professor Mussá está tratando no curso de educação financeira. Hortas urbanas, então, quem ainda não fez, essa é a última turma com a professora Verônica e com a bolsista Vitória. É um curso ótimo até para quem mora em apartamento, tá? Eu moro em apartamento, já estou com uma palmeira ali, umas suculentas, então é bom para quem quer aprender também cuidar de planta em apartamentos, é possível. Direito com a professora Ana Paula, educação financeira com o Mussá, inglês com a Paloma e a Rafa, e informática. Informática estamos iniciando um novo módulo. Então, informática são 5 módulos, vai iniciar com recursos do celular. Então, quem quer participar, pegar todos os módulos de informática, esse é o momento. Quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, porque eu faço a matrícula de vocês. Se eu não tiver o cadastro aqui, eu ligo para vocês para a gente responder as perguntinhas juntos, tá? Não fiquem de fora. Todos os cursos estão sensacionais e preparados com muito carinho para vocês, viu? Vocês têm o número da Escola Maturidade? Aí eu coloquei aqui 4003 31 26, né? Aí quem tiver interesse e não tiver meu número, pode ligar no 4003 31 26 ou escrever aqui no Meet, que eu vou salvar o número de vocês e entrar em contato. Esperamos todos vocês terça-feira, dia 2 de maio, viu? Obrigada, viu, Aline? Obrigada, Sara. Oi, bom dia para todos. Desculpe eu ter entrado já no final da palestra, viu, Aline? Mas não foi possível, eu cheguei já bem atrasada, tinha outro compromisso, mas foi muito gratificante essa palestra e todas as palavras, todas as experiências dos participantes também, foi muito bom, sabe? Então, eu gostei muito, primeira vez que eu estou participando, pretendo participar do curso com a Sara, que ela me mandou mensagem, eu devo participar na terça-feira, e eu gostei muito. Que bom, Mara, seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia para todos, um excelente final de Pessoal, dia. não vamos esquecer da fotinha no final, hein? Todo mundo sorrindo para a professora. Será que a gente já tira de uma vez, Sara? Porque às vezes vai saindo. Podemos, Mônica? A Mônica vai bater a foto e vai falar X. Vamos aproveitar para tirar essa foto, todo mundo que quiser mostrar o rosto pode mostrar, quem não quiser não tem problema. Muito obrigada, gente, por vocês terem comparecido. Deixa eu tirar X. Aí, obrigada. Aí. Sara, eu gostaria de saber se o inglês é terceiro módulo, porque terminou agora o segundo. Então, é um pedido, eu vi que todo mundo me mandou mensagem pedindo terceiro módulo, eu já mandei para o pessoal e vamos aguardar, viu? No momento a gente não tem previsão, mas eu já fiz o pedido para eles que vocês querem o terceiro módulo de inglês. Tânia, Mônica, tá reforçando terceiro o pedido módulo aí, já. hein? Terceiro módulo já. Beleza, obrigado. Viu? E o de informática, né? De informática Isso. já temos 5 módulos, hein? Já tem bastante, já. Eu não fiz nenhum. Então, eu vou fazer sua matrícula agora, Adalberto. Por primeiro módulo de informática, você vai fazer os 5. Bom saber, eu já vou até anotar aqui, ó. Adalberto, informática. Pode fazer o meu, viu, Sara? Ô, Sara, pode colocar o meu também, Marcos. Marcos. Então, peraí, gente. O Adalberto, ele não pode faltar, né? É informática. Peraí. Ivone, informática. Ivone, informática.
Ok, quem mais? O Marcos. Marcos. Quer pra qual? Informática, Marcos? Informática. Ok, quem mais? Armando. Tabajara, seu microfone está fechado. Armando quer para qual curso? Informática, a quinta. Ok. Informática, quem mais? Ó, gente, curso de hortas, última chance, hein? A Vânia de Oliveira. Também informática, Vânia? Também. Ok. Quem mais, gente? O Leotero. Eu acho que ele está tentando falar, mas o microfone dele está desligado. A Tabajara também, Mônica, está tentando falar e está desligado. Você também é o curso de informática, Tabajara? Tá joia, Tabajara Silvana. Eu vou colocar aqui. Quem que eu não tiver cadastro, eu vou ligar para todos vocês hoje, hein? Zélia. Fazer o cadastro. Zélia, a senhora quer qual? Eu já pedi a Sara para me colocar no empreendedorismo e quero informática também. Célia, empreendedorismo, eu te coloquei hoje cedo e informática. Dá para fazer os dois? Tem como fazer até 2 cursos, tá, gente? Os horários não são compatíveis? São. Informática é na quarta-feira e hortas é na quinta. Ah, ótimo. Eu quero fazer hortas, viu? Olha, Valmir, isso mesmo, Valmir. É porque informática eu já fiz todos, terminou agora, né, o curso. Então vai, Tá Valmir terminando agora. Hortas. Vou fazer sua inscrição, Valmir. Quem mais quer? Abraão, quer fazer algum curso? Ivone, Sim, eu quero fazer informática e hortas urbanas. Vou colocar aqui agora, o Abraão. Informática. São Paulo, tem jeito de fazer? Tem, né? Tem como fazer. E é empreendedorismo. Ô, Sara, o curso de hortas é que dia, por favor? Quinta-feira, às 3h30 da tarde, que é a aula síncrona. Quinta. Você poderia me colocar no curso de hortas? Coloco a senhora no curso de hortas. São todos online. De informática você já fez, né? A inscrição. Isso. Quantas Então, tá bom, aulas, hein? obrigada. Quantas aulas de hortas? Hortas tem aula de um mês de aula. Há um mês. Isso, todos os cursos, um mês. Todos. Ok. Não vou ter mais, não. São todas online, né? Todas online. Vou pensar se eu vou fazer de horta. Mas de informática eu já coloquei o senhor, tá? Você não vai fugir da informática. É o último mês, aproveita. Em junho não vai ter mais. Informática eu vou fazer. Ok. Gente, quem quiser ainda, tem até sexta-feira para me chamar, que eu faço a inscrição de vocês, pois terça-feira já inicia as aulas para vocês não perderem nada, viu? Para não entrarem atrasados. Então me chama a Mônica, chama a Tânia, chama o bolsista, que o contato vai chegar até a mim para fazer a matrícula de vocês. Obrigado, Sara. Nada, eu vou ligar para alguns contatos hoje, porque eu não tenho inscrição de vocês. Aí vocês vão receber meu telefone, mas eu vou chamar vocês no WhatsApp perguntando qual é o melhor horário, viu? Para não ligar na hora do almoço, na hora da educação física. Combinado? Obrigado a todos pela paciência nada, e um abraço a todos. Ótimo trabalho, viu, Sara? Obrigada, professora. Tá de parabéns. A Mônica também. Um abraço a todos, até mais. Obrigada. Bom, então, Obrigada a vocês, Valmir. Viu, Valmir? Faz o curso de hortas. Parabéns, vai ser um Aline. sucesso. Ok, Aline. E parabéns aí pelo seu curso também, adorei, viu? Gente, que isso. Eu que agradeço vocês, Adalberto. Muito obrigada. Obrigada, Abrão. Eu que Tudo de bom, agradeço. gente. Solange, abençoe vocês também. Tchau, tudo de bom aí, Tchau. gente. Tchau. Tchau, gente. Tchauzinho. Até logo, pessoal. Muito obrigado, viu?